Pode ir. Olá, turma. Antes de apresentar sobre a experiência, eu vou dar uma breve explicação sobre o conceito de soluções. Soluções e conceitos iniciais. As soluções representam quase tudo na nossa vida. Quando levamos um susto, por exemplo, não é difícil acontecer de alguém nos oferecer um copo de água com açúcar para calmar. O que talvez não se saiba é que a água com açúcar não possui o menor efeito calmante. Água com açúcar é, portanto, uma solução na qual o açúcar está dissolvido na água. Nosso calmante pode estar muito ou pouco doce. Quimicamente falando, o que pode variar é a concentração de açúcar. Quanto mais doce estiver, mais açúcar está dissolvido, ou seja, mais concentrada está a solução. Bom, soluções, o conceito de concentração é amplamente usado no nosso cotidiano. Cansamos de ler rótulos de produtos tais como suco concentrado, detergente concentrado, e ainda ouvimos muito falar em concentração dissociativa. A concentração nada mais é do que a relação entre a massa e o solúvel. Bom, quase todas as reações químicas acontecem com reagentes dissolvidos em algum líquido. Muitas das coisas que consumimos, por exemplo, remédios, bebidas, etc., também são soluções. Daí a importância de entender algumas coisas sobre soluções. Uma solução é sempre composta de duas coisas. Uma que dissolve, que nós chamamos de solvente, e a outra que é dissolvida, que chamamos de solúvel. O tipo de soluções. Podemos classificar as soluções como insaturadas e saturadas. Quando a solução e também supersaturada. Quando uma solução contém solúvel abaixo do coeficiente de solubilidade, é chamada de insaturada. Quando a quantidade de solúvel é igual ao coeficiente de solubilidade, ou seja, está no limite, são chamadas de saturadas. E a supersaturada é quando a quantidade de solúvel supera o limite. Bom, aí temos também a fórmula da concentração comum. Para se calcular a concentração comum, certo? Nós apenas dividimos a massa do solúvel pelo volume, sendo que C significa concentração comum, M significa a massa do solúvel em gramas, que esse M aí vem com 1 embaixo, e V significa o volume da solução, que é sempre 1. Bom, a concentração comum tem as suas unidades, que a sua unidade do Sistema Internacional de Unidades é quilograma por metro cúbico, porém, é muito mais comum ser expressa em gramas por litro. Outras unidades usadas também é grama por ml, grama por centímetro cúbico, quilograma por litro, etc. Concentração comum, agora vamos ver o exemplo. O primeiro exemplo que eu vou fazer para vocês observarem aqui, eu vou adicionar aqui 500 ml de água. Vou adicionar aqui 20 gramas de açúcar, que foi pesado, e aí eu vou mexer até dissolver totalmente. E aí, como aplicar isso matematicamente? Matematicamente, nós calculamos isso, a concentração só é dividir a massa do solúvel pelo seu volume. Por exemplo, eu apliquei aqui 500 ml de água, certo? E aí, coloquei aqui 20 gramas de açúcar. Nesse caso aqui, que foi feito ali, 500 ml, eu tenho que converter em litros, no caso fica 0,5, e aí dividindo 20 gramas por 0,5 litros, temos 40 gramas por litro. Ou seja, isso quer dizer que a cada litro eu vou ter 40 gramas de açúcar. Tá bom? Deixa eu repetir. Isso é natural. Pronto, agora você faz o outro. Aqui. Para aqui. Para aqui. Assim, no meu lugar que estou. É mesmo.
Vai. Bem, pessoal, para encerrar a nossa aula, a gente trouxe aí para vocês o tema concentração comum. No cotidiano, muitas vezes preparamos sucos que vêm na embalagem bem concentrados. Fazemos isso adicionando água a determinada quantidade desse suco, diminuindo a sua concentração ou deixando mais diluído. Desse modo, quando falamos em concentração, estamos nos referindo à quantidade de soluto dissolvido em determinada quantidade de solução, soluto mais solvente. Se tivermos soluto dissolvido em pouco solvente, como no caso do suco inicial, dizemos que a concentração está alta ou que ele está muito concentrado e vice-versa. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês um exemplo do que nós estamos falando aí, é o suco, esse suco de pacotinho, que para a gente preparar um suco bem rapidinho. Ele está aqui 30 gramas de soluto para ser dissolvido em 1 litro. Então a concentração aqui já vem calculada dizendo de que cada 30 gramas do soluto é necessário 1 litro de solvente para que esse suco fique balanceado, não fique muito concentrado. É o caso, um exemplo bem prático do cotidiano é o cafezinho nosso de todo dia. Se a gente coloca mais açúcar, ele vai ficar mais doce. Então isso quer dizer o que? Que o açúcar aí houve uma super concentração para que o açúcar, o café, ficasse doce. Mas aí a gente dá um show e consegue acertar todo dia, fazer esse balanceamento. Então por hoje é só, gostaria de agradecer a presença de vocês, a participação e quem sabe esse encontro aí para fazer mais uma experiência como essa.